Olha, o influenciador paraibano Ítalo Santos, após o youtuber Felker acusá-lo de explorar e adultizar, ou seja, transformar as crianças em adultos, né? Com conteúdos para a internet, o caso já está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba. Vamos ver a matéria. Na última quarta-feira, o youtuber Felca publicou um vídeo nas redes sociais acusando o paraibano Ítalo Santos de explorar a imagem de menores com conteúdos na internet. O youtuber afirmou que Ítalo promove a adultização infantil e só no Instagram o vídeo do Felca já tem mais de 166 milhões de visualizações. A adultização infantil refere-se ao processo de expor crianças a comportamentos, responsabilidades e expectativas típicas de adultos, o que a psicóloga Bruna Dávila classifica como muito prejudicial para o desenvolvimento infantil. Quando a gente fala do tema de adultização infantil, a gente traz essa exposição das crianças às redes sociais, então exposição do corpo, da sexualidade, de quem a criança é. Quando eu trago sexualidade, eu não estou falando da sexualidade adulta, e sim daquela que Freud fala, que é do amadurecimento dessa criança. Então, quando a gente fala em adultização, expor essas crianças através de danças, de vestuários, de palavras, inserir essa criança no meio adulto, a gente corta esse processo de amadurecimento natural e traz uma maturação precoce, trazendo essa exposição gradual, essa exposição que a gente vê hoje, que é muito prejudicial e traz consequências não só físicas, mas psíquicas, emocionais para o desenvolvimento dessa criança. Porque quando a gente fala do adulto, o adulto não quer o adulto em si. O adulto, ele percorre passos da infância. Então, se a gente não tem uma maturação bem desenvolvida, um ambiente estruturado, quando a gente tem essa questão da adultização, dessa exposição que a gente vê hoje nas redes, esse adulto, ele torna-se um adulto totalmente disfuncional. A partir do momento que o pai não atua como barreira para esses tipos de conteúdo, ele acaba deixando o seu filho à mercê. Então, agora, com tudo isso à luz, né, com essa luz que a gente está tendo hoje sobre esse caso, é importante que os pais atuem veementemente quanto a isso. Não é invasão de privacidade você ter o controle sobre o celular do seu filho, não é invasão de privacidade você ter um monitoramento mais, porque o algoritmo, como o Felca traz no vídeo dele, ele é muito falho. A conta do Instagram de Ítalo Santos foi desativada na última sexta-feira. Ele tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Desde 2024, Ítalo está na mira da justiça por causa do conteúdo que publica na internet. O Ministério Público da Paraíba abriu o ano passado uma investigação para apurar se o conteúdo gravado por Ítalo Santos viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, por se tratar de menores realizando atividades de teor sexual. Ítalo afirmou que as suas crias, como chama as crianças e adolescentes com quem convive, são emancipadas e que têm o consentimento das mães. O juiz da primeira vara da Infância e Juventude de João Pessoa, Adailton Lacê, explica que a exposição de menores a conteúdos impróprios é proibida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e que a emancipação não permite que as crianças escolham se expor dessa maneira nas redes sociais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem no seu artigo 241 uma norma dizendo que você divulgar, promover, propagar, produzir conteúdo pornográfico ou pelo menos similar à sexualização, isso é crime previsto com pena que varia de 4 a 8 anos de reclusão. Também nessas penas também incorre aquela pessoa que divulga, que colabora, que faz também apologia a esse tipo de comportamento, ou seja, a erotização de crianças e adolescentes está previsto como crime no Estatuto da Criança. Não precisa ser sexo explícito, não precisa ele se concretizar, basta apenas que haja uma simulação. A emancipação não garante autonomia plena para o adolescente, apenas para alguns atos da vida civil. Por exemplo, pode abrir conta em banco, pode casar,
mas não pode ingerir bebida alcoólica, não pode ir para motel sozinha, não pode ficar em certos ambientes que são proibidos para menores de 18 anos. Depois da polêmica, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, usou as redes sociais nesse domingo para dizer que vai pautar projetos que tratam da adotização de crianças na internet. Eita, é moído! E vem mais moído por aí, viu? Vem mais moído. Lembra do caso aí do casal de jovens que inicialmente bateu com a moto em um poste e depois se transformou, né? Na verdade, se descobriu que era um homicídio. Vem uma novidade aí, outra novidade, viu? Aguardem. Rapaz, é novidade sobre novidade. Pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre a adotização que está acontecendo aí com as crianças, né? Que as crianças estão se expondo, fazendo gestos sexuais, né? E se comportando como se fossem adultos. Coisa que isso pode afetar a mente e a vida das crianças, né? E a criança, ela tem que ter o seu tempo de crescer. Entendeu, senhores? Então, com o decorrer do vídeo aí, eu vou falando acerca disso aí. Entendeu? Então, sem mais demandas, vamos ao que interessa. No âmbito do trabalho, a adotização está associada à exposição precoce desses jovens a ambientes e demandas profissionais que ultrapassam suas capacidades físicas ou cognitivas, muitas vezes relacionadas à ascensão social, à meritocracia, à sociedade de consumo e a cultura mediática são vetores fortes da adotização. Porque assim, ó, senhores, no TikTok e no Kawaii, se você vê muitas vezes crianças se expondo, dançando funk, expondo seus corpos infantis a cenas sensuais, né? E deprimentes também. E também tem adultos como os pais, né? Os pais que deveriam dar exemplo a essas crianças, incentivam elas a dançarem de forma sensuais, no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Agora é engraçado, né? YouTube permite esse tipo de imagem, mas assim, os conteúdos que falam a verdade, assim como o meu e como outros aí, eles são banidos. Eles são banidos, né? E até censurados. Agora, uma criança expor seu corpo infantil de forma sensual, de forma erótica, aí as redes sociais, principalmente TikTok e algumas aí, né? Até o próprio Instagram também, permite esse tipo de coisa. Agora, conteúdos assim como o meu e como de outras pessoas aí, eles censuram, porque falam a verdade, doa quem doer. Assim como eu estou falando aqui. Entendeu? Então, os próprios pais permitem esse tipo de coisa com seus filhos, né? Essa tal da adotização por causa de dinheiro, mídia, fama. Vários artistas, né, que têm seus filhos, eles expõem seus filhos, né, nessa adotização. Entendeu? Que é você pegar a criança e torná-la ela adulta de forma precoce, vestindo ela de forma sensual, vestindo ela de forma adulta, dando maquiagem para criança, entendeu? Algo que é impróprio para a idade da criança, os adultos permitem isso. E aí, quando eles crescem e viram adultos problemáticos, eles querem culpar a sociedade, sendo que eles são os culpados disso aí, porque
eles tiveram um filho. Então eles têm que educar esse filho. Educar esse filho ao caminho que se deve andar, né? Ao caminho que se deve andar. Como está escrito na Bíblia, né? Está escrito em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, né? O texto descreve também a importância de ensinar o caminho aos filhos, para que nunca se afastem dele. Está escrito naquele capítulo que eu falei a vocês, né? Provérbios, capítulo 22, versículo 6. A passagem diz: ensinar a criança no caminho que se tem que andar, e ainda que for velho, nunca se desviará dele. Então, são os pais que têm que ensinar aos filhos o caminho certo a se seguir. Porque, fora isso, o filho não pode culpar Deus, você não pode culpar Deus, o filho não pode culpar a sociedade, o filho não pode culpar ninguém. Se seu filho ficar se enveredar para algo errado, porque é você que é o culpado, você que é pai e mãe, ou então a pessoa que é responsável. Porque se as crianças hoje em dia estão agindo de forma assexuada, é por causa da sociedade, né? Que também incentiva, mas principalmente dos pais, porque o filho tem o seu referencial, né? De exemplo, né? Que são os pais, né? São os pais que são o modelo exemplar daquele filho ou filha, entendeu? E quem se aproveita dessa sensualização e dessa adultização, desse crescimento, desse adulto precoce, que é esse tipo de criança, são os pedófilos. Os pedófilos, eles se aproveitam dessa fraqueza, né? Que principalmente os pais deixam isso acontecer. Aí os pedófilos usam isso, né? Para tentar surrupiar e tentar roubar a infância, tentar roubar mais a infância dessa criança ainda, né? Entendeu? Expor essa criança, expor os seus corpos infantis, né? De forma sensual, como alguns pedófilos fazem. E que infelizmente os pedófilos, né? Com o tempo, eles aprimoram o seu modo de agir. Eles inventam códigos, né? Para conversar, para trocar foto, para trocar vídeo. Entendeu? Eles se aprimoram porque sabem que a lei está lá para fiscalizar. Porque se vê um pedófilo agindo na internet, tanto na internet como na vida social, eles vão ser presos. E eles, para se camuflar, para que eles venham agir nas sombras, eles tentam, eles se aprimoram, né? Eles agem nas sombras para tentar surrupiar as crianças, né? Para tentar usar essas crianças de forma sensual. Eu não sei se vocês estão me entendendo, né? Exploração sexual infantil, entendeu? Por exemplo, a Ilha de Marajó, que muita gente fala, né? Que alguns conselheiros tutelares, né? Que alguns conselheiros tutelares, né? Falam, denunciam, né? Só fazem denunciar. Algumas pessoas só fazem denunciar. Tanto conselheiros tutelares, políticos, etc. Mas até hoje a Ilha de Marajó está lá, com as criancinhas lá sendo exploradas sexualmente, né? E tem até, como posso falar, e alguns pais, né, permitem que suas crianças sejam exploradas sexualmente por adultos pedófilos por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Entendeu? E se denunciar,
essa pedofilia que está acontecendo na ilha de Marajó, se os pais denunciarem isso aí, essa pedofilia, eles vão ser punidos, né? Vão ser punidos. Entendeu? E o Felca, né? O Felca, ele fez um vídeo aí de 40 minutos, né? Falando sobre essa adotização. E ele fez o certo, isso aí. Assim como eu tô fazendo, ele também fez, entendeu? Eu tiro o chapéu para ele acerca disso. Porque as nossas crianças, elas têm que ser protegidas. E a lei tem que ser mais pesada para esses pedófilos. Então, detalhe, não é só homem que é pedófilo. Tem muita mulher aí, vagabunda aí, que também é pedófila, que também explora os seus filhos de forma sensual. E a mídia sabe disso, mas só que ela não fala nada acerca disso aí, porque para não afetar as mulheres, né? Para não denegrir a imagem da mulher, porque pensa que a mulher é santa. A mulher, meu amigo, é tão pecadora como o homem. É bem capaz de matar, até mais, bem capaz de matar, bem capaz de destruir, bem capaz de mentir, bem capaz de roubar do que o próprio homem. Então é isso, viu? Então é isso. Entendeu? Então isso aqui é meu pensamento. E também, meus amigos, a adotização é o termo que geralmente se refere a um tema algo mais adequado ou mais compreensível para um público adulto, tirando qualquer característica que possa ser mais voltado para a criança. Por exemplo, se tiver algo, por exemplo, a criança para dançar aquelas danças lá, ela tem que botar algum short sensual, uma roupa sensual para poder dançar, ou então dançar de forma sensual como adulto. Então, dessa forma aí, eles descaracterizam essa criança e adotizam ela, entendeu? A ponto dela se transformar em um objeto sexual. É isso que é a adotização, entendeu? A adotização é isso, entendeu, meus irmãos? Então, você até me perdoa no modo de falar, né? Porque às vezes eu me atrapalho no modo de falar e de dizer. Mas a adotização é isso aí. É você transformar sua criança em um adulto precoce. Por exemplo, sua criança de 5 anos. 5 anos, 10 anos, ela vai começar a dançar igual mulher. E tem algo até mais profundo, né? Como, por exemplo, até eles desejam até que a criança faça até relações sexuais, descaracterizando essa criança, fazendo essa criança também dançar de forma sensual, como bem falei anteriormente, entendeu? Então é bem isso aí, o que é a adotização infantil, entendeu? Agora vou falar um pouco mais sobre isso aí, entendeu? E também a adotização infantil é basicamente um processo de adaptação, algo para torná-lo mais apropriado para a criança. Isso pode evoluir simplesmente a linguagem, usar exemplos mais acessíveis, inclui elementos lúdicos e garante que o conteúdo seja seguro e interessante para o público infantil. Mas assim, essa adotização aí, para alguns, não vai dar assim, engajamento. E aí o que eles fazem? Eles adotizam a criança, né? Como bem falei a vocês anteriormente.
Mas fazer isso com a criança é errado, porque a criança tem que ter o tempo de crescer. Assim como eu, você, assim como todos nós temos nosso tempo de crescer, né? O nosso tempo determinado, né? Como está escrito em Eclesiastes. A adultização é o processo de tornar algo mais voltado ou adequado para adultos. Aqui já está falando de outra coisa aqui, viu? Aqui está falando aqui de outra coisa, entendeu? Perdão aqui misturar aqui os termos aqui, mas eu tenho que explanar tudo isso aqui para vocês, entendeu? Vamos voltar aqui. A adultização é o processo que torna algo mais voltado ou adequado para adultos. Em termos de conteúdo, comportamento ou responsabilidades. Por exemplo, na mídia. Primeiro, na mídia. Quando uma história infantil é adaptada para ter temas, a linguagem ou situações mais maduras. Quer dizer, por exemplo, um desenho que era infantil, ele se torna mais adultizado. Por exemplo, um desenho que é infantil, agora tem sexo, tem nudes, tem cena de nudez, como por exemplo os desenhos japoneses como hentai, entendeu? Como algumas cenas do Dragon Ball Z, do Dragon Ball. Quem tem mais de 30, 25 anos, 40 anos, sabe muito bem do que eu tô falando. Você que é novo, você que é jovem, tente pesquisar as cenas de nudez do Dragon Ball, né? Do desenho Dragon Ball. Aí você vai compreender mais acerca disso aqui. 2. Na educação ou psicologia. Quando crianças são exigidas a agir ou lidar com situações próprias de adultos, perdendo a parte da infância, como por exemplo a exploração infantil, a exploração infantil, sexualmente falando, né? E também no modo de trabalhar, porque a criança às vezes tem que trabalhar cedo, né? Para ajudar os pais. Eu mesmo tive que trabalhar aos 16 anos, né? Mas não de carteira assinada, como você bem está pensando. Entendeu? Eu mesmo já fui, eu tive que trabalhar, né? Aí para a exploração infantil não ficar ilegal, surgiu o quê? O jovem aprendiz. Para que o jovem venha aprender e ao mesmo tempo ele venha trabalhar, né? Para que o jovem ele venha trabalhar de forma legal, conforme a lei, né? Conforme a lei. A lei manda, né? Mas se for de forma ilegal, aí já se torna exploração infantil. Entendeu? Porque exploração infantil acho que vai dos 4 aos 17 anos e meio por aí, entendeu? Eu não entendo muito de lei não, mas quem entende aí, comenta aí se é isso mesmo, aqui nos comentários. Viu? 3. Na sociedade. Quando espera-se que um jovem assuma a responsabilidade de adulto antes da hora. Não só a responsabilidade, mas a sensualidade também. Entendeu? Ele como por exemplo, trabalhar cedo. Às vezes a adolescente engravida cedo, 13, 14, 15 anos, até com 11 anos ela fica grávida, né? De um Zé Droguinha, de um cafajeste aí da vida aí, ou um pedófilo, né? Ou às vezes um homem aí usado pelo diabo, né?
que tirou a infância dessa criança, quem engravidou essa criança aí. Entendeu? Aí, de forma direta e muito direta, ele o quê? Ele tirou a infância dessa criança. Então a criança, ela perdeu a sua pureza, né? Sua pureza e a sua infância. Por causa de um adulto ruim. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for. Eu mesmo tinha uma mulher que cuidava de mim e ela fazia atrocidades comigo, velho. Pegava no meu pinto, fazia aquelas coisas lá, né? Como vocês bem entendem, entendeu? Eu fui vítima disso, eu sei como é. E foi mulher, entendeu? Foi mulher, e não é só eu que tenho, não é só eu que falo sobre, e não é só eu que sou assim, e não é só eu que passei por isso. Teve muitos jovens que cresceram num lar que foi explorado sexualmente falando, entendeu? Mas, graças a Deus, eu já passei por isso aí, e pra mim isso aí já é passado, entendeu? Já superei isso aí. Eu não fico arrotando traumas, né, acerca disso. Porque isso pra mim já tá superado. Entendeu, senhores? Eu acho que dessa vez aqui eu vou finalizar aqui sobre o termo adotização. E vamos lá, né? A adotização. Vou falar aqui de forma aqui mais aprofundada acerca disso, viu? A adotização pode ser vista em diferentes contextos e não é simples algo possível. Ela envolve transferir responsabilidades, expectativas ou experiências adultas para alguém que ainda não está preparado para lidar com elas. Geralmente a criança ou adulto. Vou detalhar melhor. Aí, ó. Primeiro, a adotização precoce, negativa. Porque assim, ó, a criança, se ela for adotizada de forma negativa, pode dar merda, pode dar ruim. Entendeu? Então, vamos lá, né? É quando a criança ou adolescente é colocado em situação que exige maturidade emocional, social ou cognitiva que ainda não possui. Pode ocorrer por, primeiro, família. A criança em que precisa cuidar de irmãos menores, resolver confrontos familiares ou tomar decisões dos pais. Segundo, escola ou sociedade. Pressões para ter desempenho acadêmico exagerado. Competir, trabalhar cedo ou se comportar como adulto. Isso acontece muito em rede social, né? Por exemplo, criança dançando em TikTok como adulto, TikTok, Kawaii, o Instagram, entendeu? Acontece muito isso aí, entendeu? Como eu falei anteriormente, né? Criança trabalhando, criança dançando de forma sensual, entendeu? 3. Mídia e cultura. A exposição a conteúdos violentos, sensuais ou complexos antes do desenvolvimento adequado. Aí quando a criança ela se desenvolve de forma
acelerada, isso pode acarretar de forma ruim para a criança, né? Para a criança. Entendeu, senhores? E a consequência disso é o quê? Ansiedade, estresse crônicos, problemas de socialização, perda de infância e de tempo de lazer, sensação de sobrecarga e solidão emocional. Essas são as consequências da adultização, né, da criança. 2. Adultização positiva ou precoce. É quando o indivíduo recebe responsabilidades e estímulos apropriados à sua própria idade, né? Quer dizer, para a sua idade, ajudando no desenvolvimento de autonomia e maturidade. Vamos falar aqui. Participação em pequenas tarefas domésticas ou comunitárias. Aprender a tomar decisões simples com supervisão. Desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Benefícios: autonomia saudável, confiança em si mesmo, preparação gradual para a vida adulta. Aqui já é a adultização positiva. A negativa é você sensualizar a criança e dar a ela responsabilidades antes do tempo. A adultização positiva ou progressiva é você dar tarefas a uma pessoa de acordo com a sua idade e a sua maturidade. Isso tem benefícios, né? Como autonomia social, confiança em si mesmo, preparação gradual para a vida adulta. Isso aqui é os benefícios, né? 3, né? A adultização na sociedade moderna. Hoje, muitas crianças são adultizadas de forma precoce por causa dos fatores extremos. Redes sociais e exposições digitais. Publicidade direcionada, comparações com adultos ou outros jovens bem-sucedidos. Cultura de desempenho e produtividade. Então é isso, senhores. É isso aí o que é a adultização, né? Eu até falei demais acerca disso, né? O vídeo é para ser de 10 minutos, 15 minutos. Acabou ficando até por mais de 20 minutos, né? Então isso, meus irmãos, viu? Um abraço aí. Que Deus te abençoe a cada um de vocês. Que vocês entendam o meu recado aqui acerca disso. E tome cuidado com seus filhos, viu? Aqueles que têm filho, sobrinho, neto, bisneto, ou alguma criança na sua família ou não, tome cuidado com eles, viu? Porque eles são o futuro daqui dessa terra, o futuro da manhã. Então cuide do futuro do nosso planeta, entendeu? Porque se não cuidar do nosso futuro agora, quando essas crianças crescerem, pode dar problema, viu? Então é isso. Um abraço aí e que Deus abençoe a cada um de vocês. E ronque pio nelas.